Então fique em Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que narra a parábola do filho pródigo, mas nós vamos ler a partir do verso 17, então é Lucas 15, 17. Todos acharam, amém? Lucas 15, 17, diz assim a palavra do Senhor: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vocês podem repetir comigo assim, ó: e caindo em si. Mais uma vez, um pouquinho mais forte: e caindo em si. Amém. É uma parábola muito conhecida. Parábola era uma linguagem que podemos dizer que é figurada, em que Jesus gostava de ministrar, ao ponto de falar sobre tradições daquela época, ou sobre coisas que estavam por vir. Nós conhecemos a parábola das 10 virgens, onde Jesus se assemelha ao reino e ministra a todos. E aqui eu quero ser bem direto naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, com o tema de identidade. O texto vai revelar que era um pai e ele tinha 2 filhos. Não se tem muita característica dos filhos. O que a Bíblia diz é que um era mais velho e o outro era mais novo. Fazendo uma síntese básica, a gente pode ver que teoricamente, essa regra não é absoluta, teoricamente o mais velho deveria ser o que fosse mais lúcido, mais equilibrado, aquele que pensa, aquele que é mais maduro, já teve mais experiência. E o mais novo, por ter pouca idade, é aquele que se espelha no mais velho, não tem tanta experiência, pode ser inconsequente, inconstante. Mas nós vamos ver que nessa parábola até que não. Certa feita, o jovem, o mais moço, chega no seu pai e fala: Pai, dá a minha herança, divide aquilo que é meu com o meu irmão e me dá, porque eu quero. E o pai, por saber que é dele, assim fez, e o entregou aquilo que era dele. E a Bíblia vai dizer detalhadamente que logo tempo depois, alguns dias depois, não foi por muito tempo, porque toda a intenção antecede a atitude. Você pode dizer para o seu irmão isso? A sua intenção antecede suas atitudes. Ele já estava intencionado a conhecer essa terra longe. Ele já estava intencionado a conhecer aquilo que ele não vivia. Ele já estava intencionado a conhecer novos horizontes, aquilo que para ele era diferente, aquilo que para ele não fazia parte do seu cotidiano. Então, quando ele toma tudo aquilo que ele precisa e que ele vê que ele tem necessidade para conhecer aquilo que antes ele não conhecia, ele vai, sem demorar muito tempo. E a Bíblia vai dizer que ele desperdiça a fazenda do seu pai naquela terra. Algumas traduções vão dizer que ele gastou dissolutamente, ou seja, como um louco, como quem não pensa no amanhã. E assim como ele gasta tudo que ele tem, depois, logo tempo depois, coincidentemente, houve fome naquela terra. Quando houve fome, ele padece por necessidade.
Porque a necessidade sempre bate à porta quando nós gastamos tudo aquilo que a gente acha que tem. Quando ele estava com todas as suas fazendas, ele gastava como louco. E tempos depois, nesse mesmo texto, o irmão vai dizer com quem ele gastava: com meretrizes, festas, tudo aquilo que ele não foi criado, tudo aquilo que ele não conhecia. Só que quando ele tinha tudo isso para gastar, ele tinha amigos. Quando ele tinha tudo isso para gastar, ele tinha quem o apoiava. E assim é na nossa vida. Quando nós temos aquilo com o que gastar, quando nós temos aquilo com o que oferecer para o nosso próximo, nós temos quem está do nosso lado. Existe uma frase que diz assim: a riqueza traz amigos, só que a pobreza os seleciona. Você quer saber quem é seu amigo de verdade? Seja só você mesmo, sem ter nada para oferecer. Aí você vai ver se eles são seus amigos de verdade, ou se eles estão com você por causa da oportunidade de você gastar aquilo tudo que você tem. Porque quando ele padece de fome, não tem mais ninguém do lado dele. Quando ele começa a passar necessidade, não existe mais ninguém para apoiar. Porque na nossa vida é assim. Quando nós achamos que nós temos tudo, e a gente começa a juntar a nós tudo aquilo que a gente acha que necessitamos para viver numa vida boa, nós temos amigos. Mas quando nós perdemos tudo isso, aí não fica ninguém. Aí não tem ninguém para te estender a mão. É aonde nós temos a necessidade, como o Léo pregou no começo, é onde vem a crise de identidade. Porque nós começamos a nos questionar: por que eu sou tão bom com as pessoas e elas não fazem nem 5% daquilo que eu fiz por elas? Por que eu estou padecendo por necessidade agora, se na hora de gastar toda a minha fazenda, eu tinha todo mundo comigo? Só que Deus é um Deus infinito em recomeços. Você pode dizer amém? Deus é infinito em usar os revés da vida para mostrar o verdadeiro caminho onde nós temos que estar. Quando ele começa a padecer de fome, a Bíblia diz que só tem um sujeito que fala para ele ir apacentar os porcos. Vai lá apacentar meus porcos na minha fazenda. O sujeito não ofereceu uma ajuda. O sujeito não ofereceu uma mão amiga. O sujeito falou: ó, se você quiser você pode fazer isso. Vai lá apacentar meus porcos. E a Bíblia vai dizer que ele, quando está apacentando os porcos, por ele passar fome, por ele ter necessidade, ele queria se alimentar com aquilo que os porcos comiam. Na minha tradução vai dizer que eram bolotas de porco. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês: a identidade do mundo, para nós, termina e sempre irá terminar em bolotas de porco. Mas a identidade do Pai nos faz herdeiros do reino. Identidade do mundo é humilhação, mas a identidade do Pai é dupla honra. Identidade do mundo vai fazer você se rastejar em vida. Identidade do Pai tem um espaço na glória eterna ao lado dele. O mundo pode te oferecer o melhor enquanto você gastar tudo que você tem, mas você pode ter certeza que quando isso terminar, o máximo que ele puder te oferecer vai ser bolotas de porco, vai ser ração. Porque o que o diabo quer fazer conosco, com nós jovens, é fazer com que nós desejamos nos parecer com porcos. Porque nós vamos estar na nossa crise de identidade e nós não vamos entender quem realmente somos, ao ponto de nós, nas nossas necessidades, adorar e querer aquilo que os porcos têm. Só que aí entra um versículo que me chamou muito a atenção, que é este que nós lemos e repetimos. A Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele cai em si, eu preciso ser redundante na forma de pensar, eu preciso ser óbvio, porque se ele caiu em si, é porque ele não estava em si. E a crise de identidade faz a gente sair da casinha.
A crise de identidade faz você pensar aquilo que você não é. Olha que engraçado, em Efésios 1:4 diz o quê? Que nós fomos eleitos antes da formação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Olha, o nosso irmão leu aqui na ministração de oferta, dizendo que Deus, quando criou a terra, olha que engraçado, ele cria primeiro o habitat natural, para depois criar quem habitava. Ele criou as ervas do campo, ele criou os mares, colocou seus limites, dividiu em água doce, em água salgada, criou o homem para governar tudo isso. Depois criou os animais para morar lá. Então, quando ele cria as ervas, o campo, depois ele cria quem habitaria. Quando ele cria as águas, depois ele cria os peixes que iriam habitar. Quando ele vai criar o homem, ele fala assim: façamos, e tira dele. Com suas digitais, ele forma o homem. Por quê? Porque o habitat natural da humanidade é nele. A sua habitação natural é nele. E nós precisamos muito passar por necessidades, porque aí a gente cai em si. E aí a gente começa a perceber que nem sempre ter tudo é ser tudo. Que nem sempre ter tudo para gastar é ter uma vida para se viver. Porque vocês lembram de Moisés? Moisés foi criado no palácio, mas quando ele ia para Faraó para libertar o povo, Faraó falava assim: o seu povo, porque sabia que ele não era dali. A gente pode estar no mundo, mas nós não somos daqui. O mundo pode querer nos dar uma identidade essa que queira nos comparar com porcos, mas o Pai nos dá a identidade de filho, e tem um reino te aguardando. Quando ele cai em si, ele fala assim: levantar-me-ei, porque ele tem a noção que quando ele tem a identidade do mundo é porque ele está caído. Adão tinha a identidade de ser eterno. Deus criou Adão para governar todas as coisas e ser eterno. Quando ele é destituído da glória de Deus por causa do pecado, Deus olha para ele e fala assim: do suor do teu rosto comerá do teu pão. Sabe por quê? Porque antes você teria tudo na mão. Você só ia, a ordem de Deus para Adão era o quê? Multiplicar e frutificar, governar sobre a terra. Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo aquilo que você necessita de fato para viver. Só que com a desobediência e o pecado, Deus destituiu Adão e Eva da glória de Deus, e aí ele passou a ralar para ter alguma coisa. Vocês já perceberam que quanto mais a gente gasta as coisas de Deus com coisas fúteis, nós temos que ralar para conquistar, porque tempo perdido não se conquista de uma hora para outra. Ali ele estava caindo em si, e ele falou: eu vou me levantar. E aqui duas coisas eu quero chamar a atenção de vocês, que são duas as coisas que nós nunca nas nossas vidas nós temos que perder. Primeiro, quem somos? Ele falou: levantar-me-ei e irei ter como meu pai. Eu tenho um pai, eu sou filho. Nunca se esqueça que você tem um pai. Talvez os revés da vida faz nós não termos o nosso pai paterno, o daqui, o laço da terra. Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, que Deus falou assim, ó: se teu pai e tua mãe te abandonar, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Você tem um pai que zela por você. Nunca se esqueça, você é filho, você é filha. A segunda coisa que nós não podemos nunca esquecermos é o caminho de volta. Porque ele falou: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Da mesma forma que ele foi, ele não esqueceu o caminho de volta, porque o caminho de volta nos ensina muito mais do que o caminho da ida. O caminho de volta nos faz passar por onde nós passamos, desperdiçando aquilo que era a nossa maior necessidade. E agora que nós padecemos necessidade, nós voltamos pelo mesmo caminho, sabendo que não deveria nunca ter saído de lá, porque lá é tudo que a gente precisa. Nós temos a companhia do Pai, porque lá nós temos comida, lá nós temos fartura, e nós temos a alegria de saber que tem alguém que zela por nós. Nós não somos do mundo. Vocês lembram muito bem Jesus orando pelos seus discípulos em João 17.
Olha o que Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu não sou. A identidade dos discípulos era a mesma de Cristo. Qual será que é a nossa identidade nesta noite? A identidade dos discípulos era ser santo e irrepreensível, assim como Cristo era, é e sempre será. Será que nós estamos no mesmo caminho, ou teremos que voltar algumas casas? Será que nós estamos no caminho de ida, desperdiçando tudo aquilo que Deus está nos dando na nossa vida, com experiências, com a presença de Deus, com orações? Porque não existe nada neste mundo maior, melhor e mais perfeito do que a presença de Deus. Vocês já pararam para pensar como nós, seres humanos, dotados de limitada inteligência, limitada capacidade, nós temos que nos esforçar, como hoje foi falado, para sermos melhor a cada dia, para nos parecermos com Cristo? Vocês já pararam para pensar que Deus deu o seu único Filho, e o Filho de Deus se fez como filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus? Como isso não faz a nossa juventude cair em si? Como que nós, reparando isso, nós não conseguimos cair em si e ver que, independente de pecado, independente de erro, nós não estamos no lugar certo? E o maior erro que nós como igreja podemos cometer é estar no lugar certo, mas na posição errada. Você está no lugar certo, você está na igreja, mas está na posição errada. Vocês não lembram do jovem chamado Eutico? Ele estava no lugar certo, ele estava no culto, ele estava ouvindo um dos maiores pregadores da face da terra, apóstolo Paulo, mas ele estava posicionado no lugar errado, sentado na janela. Quando nós estamos no lugar certo e posicionado nós estamos no lugar certo, mas na posição errada, é o princípio da queda. E aí a gente precisa cair em si para se levantar, cair em si para tomar o caminho de volta. E o caminho de volta mostra o tanto de força que nós temos, porque ele padecia a necessidade, sim ou não? Vocês podem ser mais fortes, acho que, né? O caminho de volta mostra que nós somos fortes, sim ou não? Sim. Ele estava com fome. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava com fome. A Bíblia não diz quanto tempo ele passava necessidade. Se nós ficamos 10 horas sem comer, a gente se sente fraco, sim ou não? Imagina o quanto esse jovem estava com fome, sem ter o que comer, passando necessidade. Mas mesmo assim, ele foi tomado de força para caminhar, não sei quanto tempo, não sei a distância, o caminho de volta para a casa do Pai. Porque o caminho de volta mostra a força que você acha que você não tem. Hoje em dia, ser forte é a gente ser descolado. Hoje em dia, ser forte é igual a todo mundo. Aí parece que por nós sermos diferentes, o erro está em nós. Mas loucura é achar que o erro é nosso, se nós somos diferentes. Irmãos, eu prego essa palavra hoje, mas por muitos anos da minha vida, eu me senti como filho pródigo. Vou contar para vocês um pouquinho. Meu pai é pastor, ele se converteu ao evangelho no ano que eu nasci, em 1993. Então o que eu tenho de idade, ele tem de vida com Deus. Meu pai é um homem íntegro, meu pai é um homem reto, que se desvia do mal. Meu pai, por profissão, ele foi jogador de futebol. Então ele sempre me criou nesses dois mundos, na igreja e no futebol. Então meu pai era o reflexo do homem que eu sempre quis ser. Um homem que é fiel a Deus, um homem que é fiel ao seu lar, um homem que é fiel à sua família, e um cara que joga bola. Eu sempre quis ser a figura que meu pai representava para mim. Só que com a minha crise de identidade, sabe onde eu fui parar? No crime. Eu com essa carinha de bobo, esse jeitinho de tonto. Por 2 anos e meio, quase 3, eu fui envolvido no crime
de todo jeito que vocês imaginarem. Se eu não fiz, eu estava junto. Se eu não fiz, eu estava envolvido. Eu saía de casa às 6 horas da tarde. Eu voltava para casa, sabe Deus quando? Isso de segunda a segunda. Isso todos os dias. Eu chegava em casa, minha mãe, ela estava sentada no sofá. Ela sentada no sofá pescando, quase dormindo, tendo que acordar às 8 para trabalhar. Hoje em dia, minha mãe fala que ela só esperava um telefonema para dizer: ou o Thales morreu, ou o Thales está preso. Chegava em casa loucão. Voltava do bailão, achando que eu era o cara. Às vezes porque estava com um monte de bravo, às vezes porque estava rodeado de um monte de mulher, tinha a melhor bebida, eu tinha dinheiro no bolso, mas eu não tinha a presença de Deus. E todas as vezes, todas as vezes que eu estava no meio, eu podia estar na melhor balada, como eu podia estar num baile de rua. Quando eu começava a ver que eu estava ficando meio alegre com tudo aquilo que eu estava tomando, entorpecente, fumando maconha, bebendo, quando eu começava a ver que, falando na linguagem de hoje, eu estava entrando na brisa, me via um nó na garganta e me dava vontade de chorar. Quando eu estava embalada, eu ia para o banheiro, todas as vezes, sozinho. Parava em frente do espelho e perguntava assim: o que você está fazendo aqui? Eu tinha tudo aquilo que eu achava que eu necessitava para ter uma vida boa. Eu tinha o poder de estralar o dedo e ter, ou de estralar o dedo e correr atrás para ter. Eu tinha o poder de escolher onde eu ia, entrava e saía. Eu tinha o poder de escolher o que vestir. Qual carro que a gente vai hoje? E eu achava que isso daí para mim era a vida. Um cara que foi criado dentro da igreja, um cara que foi criado dentro do futebol, um cara que começou a jogar em clubes com 15 anos. Eu poderia muito bem ter, nesse tempo que perdi, eu poderia muito bem estar treinando, e hoje em dia está em outro patamar. Mas não, na minha crise de identidade, eu me perdi numa terra longe de tudo aquilo que eu fui criado. E quando ele toma o caminho de volta, como foi muito bem dito pelo Rafa, o pai viu ele de longe. Por quê? Porque nós podemos escapar dos nossos olhos do pai, mas nós nunca escapamos dos olhos do pai em nós. A terra pode ser muito longe na qual a gente possa ir, que a gente não veja o nosso pai, mas o nosso pai nos vê, independente do buraco em que a gente entre. Eu voltava para casa muitas vezes muito louco, e eu era recebido pelo meu pai com um abraço. E meu pai olhava para mim e falava assim: eu tenho orgulho de você. Você é o filho que eu amo. Meu irmão mais novo sempre se espelhou em mim, e eu dou graças a Deus que ele sempre foi caseiro, nunca gostou de sair, e sempre odiou essas coisas de muvuca e dos lugares que eu frequentava. Mas meu irmão se espelhava em mim. Eu tive a graça e a misericórdia de Deus de presenciar tiroteio na minha frente, e eu saí intacto, passando a mão no cabelo que eu tinha, não tenho mais, porque a terra era longe daquilo que eu fui criado. Como foi dito aqui, Moisés foi criado num palácio, como a família de Faraó, mas ele não era de lá. Eu fui criado na igreja e escolhi viver no mundo, mas eu nunca fui de lá. E quando esse filho pródigo volta, ele volta com uma missão: eu me arrependo de fazer tudo isso, eu vou voltar e vou falar assim: pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Porque quando ele padece necessidade, ele cai em si e pensa: os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, tem fartura, tem tudo que realmente nós necessitamos para viver. Eu quero ser como um dos trabalhadores, eu não vou ser mais filho. E olha o que a Bíblia diz, que quando ele começa a falar, depois que o pai abraça e beija ele,
Ele olha e fala assim: pai, pequei contra o céu, perante a ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai dele corta ele, já olha para os servos e fala assim: busca uma roupa nova, um anel novo, sandálias novas, porque o pai sabe diferenciar: servo é servo, filho é filho. Servo é servo, filho é filho. Só que olha que engraçado, Rafa, por que será que o pai, com o filho tanto tempo fora de casa, ele tinha certeza que o filho não emagreceu e nem engordou, que o dedo dele não emagreceu e nem engordou, e que a sandália é o mesmo número? A roupa é o mesmo número, é a mesma vestimenta, o anel é o mesmo número, é a mesma vestimenta, e a sandália também. Sabe por quê? Longe da casa do pai não há crescimento. Longe da casa do pai não há crescimento, a sua vida fica estagnada. Cuidado, hein? Saúde adverte, água parada dá dengue. Brincadeira. Longe da casa do pai não há crescimento. Você já percebeu? Todos os filhos que saem da casa do pai, pode até ter condições de pagar uma faculdade, pode até ter condições de estar num ótimo emprego, mas é questão de tempo para tudo isso se esvair. O filho sai da casa do pai, é formado. A filha sai da casa do pai, fala 2 línguas, é boa naquilo que faz, mas é questão de tempo de tudo isso virar passado. Sabe por quê? Porque longe da casa do pai não há crescimento. Quando o pai recebe ele com as roupas novas, ele está falando aquilo que a Bíblia diz: deixa tudo que passou para trás, eis que faço nova todas as coisas. A sua roupa não é a mesma. E olha que engraçado, o pai encontrou ele no caminho, sim ou não? Quando o pai encontra ele no caminho, já dá ordem para o seu servo, sim ou não? E fala para ele: troca a roupa, troca o anel, troca a sandália. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha voltado para a casa do pai, jamais você vai entrar na casa do pai do jeito que você foi formado fora dela. A sua formação dentro da casa do pai é absoluta quando você entra aqui. Já percebeu que a gente pode estar afastado da presença do Senhor, mas é a gente ouvir um louvor, dá vontade de chorar. Você pode ter certeza que a gente pode estar onde for, perdido no mundo, se a gente ouve alguma palavra que remete ao Pai, a lembrança vem e na hora vem a nossa identidade: eu sou filho. Por mais que o pecado queira fazer de nós porcos, nós somos filhos. O mundo tem bolotas de porco para nos oferecer, o pai tem um palácio, uma festa, dizendo: você é meu filho. Olha que engraçado, está Jesus no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Vem aquela transfiguração, aparece Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Uma voz vem do céu e diz assim: este é o meu filho, ouve-o. Sabe por quê? Independente de nós sermos dotados de toda a ciência de lei, se nós não formos filhos, não tem como a gente levantar para falar daquilo que nós não somos. Nós vamos ser vazios o suficiente de entender de lei, e nós não seremos preenchidos de ser entendidos de pai. Relacionamento de pai e filho é muito maior do que o nosso ofício. É aí que a gente entra no segundo filho. A Bíblia diz que o filho não se alegra com a festa que o pai está dando. E olha que engraçado, a festa é com o quê? Um novilho cevado, a melhor carne que o pai tinha. E o filho, quando estava no mundo, padecia do quê? De fome, porque o pai sempre tem o que te oferecer, aquilo que o mundo te toma, e você padece por necessidade. O nosso preenchimento de necessidade está no encontro com o pai. Hoje foi ministrado na abertura do culto a mulher samaritana, sim ou não? Olha que engraçado, a mulher samaritana estava indo no poço buscar água, porque ela tinha a total confiança de que aquela era a necessidade maior dela, porque Samaria não era coberto por elevações, por montes, então era uma cidade que fazia muito sol.
muito calor. Então, nós precisamos de muita água para viver. Hoje em dia deu uma friadinha, tá legal, mas só que uns dias atrás estava um calor que, misericórdia. Nós precisamos do quê? De água para nos hidratar, dar uma refrescada. Ela tinha total confiança que a sua maior necessidade era de água, e ela foi buscar água no poço. E tinha um homem sentado no poço. Aí o homem pede água para ela. Ela fala assim: como sendo tu judeu, pede para mim água, mulher samaritana? Você não tem nenhum copo para pegar, como é que você vai pegar água? Aí Jesus, figuramente falando, olhou para ela e falou assim: você veio buscar uma necessidade que você acha que é sua, mas eu vim te dar a maior necessidade que você não sabe que é sua. Sabe por quê? Porque o jeito de tratar com as necessidades de Jesus é com aquelas que nós necessitamos de fato. O próprio Jesus no Sermão das Montanhas diz assim: não vos preocupeis com o que irão de comer, ou o que irão de vestir. Veja as aves do campo, não plantam, não semeiam, e mesmo assim o Pai veste, elas comem. Olha os lírios dos vales. Vocês acham que com vocês não terão o mesmo cuidado? Aquela mulher samaritana foi buscar a necessidade dela. Jesus olhou para ela e fez assim: eu vou tratar com as suas necessidades. Chama o seu marido. A necessidade dela era tratar com a crise de identidade que ela tinha, por causa dos erros dela. Ela cometeu erros. Jesus olhou e falou assim: disseste bem, você não tem marido. Tiveste 5, o que você tem não é seu. Ela olha e fala assim: eis que vejo que tu é profeta, porque o Senhor reconhece uma necessidade que eu tenho, que nem eu mesmo sabia que era a minha maior necessidade. Quando Jesus se apresenta desse jeito, Jesus olha para ela e fala assim: filha, a sua maior necessidade é ser preenchido com as coisas que eu vou te dar do meu reino, do que com as coisas de fora que falam que você é. A mesma coisa o filho pródigo. Na volta para casa, todo mundo podia apontar ele e falar assim: de novo, né, Léo? Não dou um ano para esse fogo apagar. Eu não dou um ano para ele voltar a fazer as mesmas coisas. Eu não dou 6 meses para ele voltar a ser quem ele era. Só que o que o mundo não sabe é que nós nunca fomos o que eles disseram. Somos filhos. Nós temos um pai. Nós temos um pai que zela por nós. O irmão mais velho, quando vê a festa, não se alegra. E aí a Bíblia vai dizer que o pai sai lá fora para conversar com ele, e olha o que ele fala: eu te sirvo há tantos anos. A Bíblia contém muito eufemismo, que é suavizar a expressão nas traduções. No original ele está dizendo: eu trabalho como um escravo para o Senhor. Eu nunca infringi uma lei do Senhor, e o Senhor nunca me deu um bife. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu assar com os meus amigos. O maior erro do filho que ficou em casa é achar que o ofício dele vai na frente de quem ele era. Porque ele olhou para o pai e falou assim: eu te sirvo há tantos anos, como se isso fosse maior de quem ele era. Para vocês entenderem, olha Paulo escrevendo as cartas paulinas: eu, Paulo. Depois vem o ofício: apóstolo chamado de Cristo. Porque nunca o nosso ofício pode passar acima daquilo que a gente é. Independente se somos pastores, se somos cristãos, se nós estamos no processo de santificação, nós somos filhos. Antes de sermos tudo isso, somos filhos. Antes de nós sermos qualquer coisa, nós somos dotados de homens e mulheres. Antes de eu ser um homem de Deus, eu tenho que ser homem. E isso vai moldar o meu caráter. Isso vai me fazer produzir frutos. O filho pródigo, ao voltar para a casa do pai, ele produziu um fruto que é um dos quais Deus mais ama: o fruto do arrependimento. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, este ele não resiste. Não resiste a um coração contrito e quebrantado. Nós, seres humanos, só conseguimos ter um coração contrito e quebrantado quando nós nos arrependemos. Vocês já perceberam que a razão às vezes faz nós tropeçar no nosso próprio ego?
eu não vou pedir perdão, eu estou certo? Eu não vou para o caminho de volta, eu estou certo? Sempre quis viver aqui, sempre quis fazer isso. Eu só queria descobrir novas experiências, porque hoje em dia é mascarado. Hoje em dia é tudo mascarado. O diabo apresenta o mundo para nós como uma cidade longe e divertida, e faz a gente juntar todas as nossas fazendas para gastar lá. Só que quando termina tudo aquilo que nós gastamos, ele se apresenta com a verdadeira cara que ele é. A cara do diabo é fazer a gente ser parecido com um porco. O diabo sempre fez com que a vida que eu levava fosse uma lixa que se esfregasse na cara do meu pai, dizendo assim: você prega para jovens, um monte de alma se rende, seu filho está lá rendendo os outros. Você prega para a família, você visita lares, você ora, e olha a sua casa como é que está. O confronto do mundo é esse, porque a maior obra do diabo é fazer com que Deus se sinta arrependido de ter feito a gente. O maior plano de Satanás é fazer com que nós envergonhamos aquele que nos formou. Da mesma forma que o diabo fez isso comigo, fazendo de mim aquele que confrontasse quem me criou dentro da igreja. O diabo quer de todas as formas fazer nós, jovens, que nós fôssemos para uma cidade longe, gastar tudo aquilo que a gente aprende em casa, para nós sermos a vergonha daquele que nos formou. E muitas das vezes essa vergonha não é só no lado de fora, é no lado de dentro. Quando nós nos perdemos achando que o nosso ofício é maior do que a nossa estrutura. É como eu disse, Paulo sempre dizia: eu, Paulo. Ele mostrava quem ele era primeiro, para depois mostrar o ofício. Nós somos servos de Deus hoje, para nós abraçarmos quem estão na vida que nós estivemos antes. Olha Jesus numa parábola, e essa parábola mexe muito comigo. Jesus fala assim: a volta do Filho do Homem será como um rei que irá colocar do lado direito e do lado esquerdo os seus filhos, seus servos, e vai dizer assim: aparta-te de mim, vós, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive frio, não me cobristes, estive preso, não me visitastes, estive doente, não me ajudou. E para o outro lado ele olha assim: vocês, entre para o reino do seu pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Aí eles perplexos perguntaram: mas Jesus, uns de um lado perguntaram assim: onde que eu te dei de comer? Que eu não estou entendendo. E do outro lado falou assim: onde eu deixei de te dar de comer? Aí Jesus responde assim: quando esses filhinhos, seus irmãos, vocês não fizeram ou fizeram. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer no sentido literal e figurado. Às vezes nós passamos por um morador de rua e nós podemos sim abençoar, só que a gente passa largo. Às vezes nós sabemos que nosso irmão está padecendo necessidade, às vezes necessidade emocional, física, com o mal desse século. Hoje em dia nós podemos ver que a banalização de depressão, síndrome do pânico, tristeza, crise de ansiedade, as pessoas estão se matando, e a gente está fazendo o quê? A gente passa largo. No sentido literal, nós ajudamos essas pessoas. No sentido figurado e trazendo para o espiritual, quantas das vezes nós nos sentimos assim? Eu fazendo uma reflexão básica com vocês, eu me senti assim quando eu estava no mundo, seja no mundo do crime, das drogas. Eu me senti assim. E não é balela. Eu não estou contando para vocês o meu testemunho ou testemunho, como vocês quiserem, para entrar na mente de vocês ou querer fazer vocês se sentirem alguma coisa, entristecidos ou convencidos pela palavra. O Espírito Santo é o que convence. Mas só que nós nunca podemos comer dessa palavra e guardar para nós mesmos. Existem pessoas do nosso lado que estão precisando de uma palavra dessa.
Existe pessoa do nosso lado que está precisando de uma mão amiga. E quando essa pessoa decide voltar para a casa do pai, a gente não consegue se alegrar. Nós torcemos o nariz. Imagina Jesus olhando para você naquele grande dia e falando assim: eu tive fome, você não me deu de comer. Só que quando você estava necessitado, passando de fome, eu estava lá. Eu te lembrei do caminho de volta. E é isso que foi um dos maiores erros do filho que ficou, porque ele colocou o ofício na frente. Depois que ele colocou o ofício na frente, ele falou: eu sou obediente, não como ele. Porque o parâmetro da nossa vida com Deus não é o nosso próximo. Vou repetir que essa é boa. Vou guardar para mim e vou postar no Facebook. O parâmetro da nossa vida com Deus não é o nosso próximo. O parâmetro da nossa vida com Deus é quando nós lemos a Bíblia e vemos ela como espelho. Será que eu estou refletindo tudo que está sendo escrito aqui? Será que eu estou refletindo tudo aquilo que Cristo fez por nós? Será que eu estou refletindo um pai que é zeloso? Eu, como filho, estou refletindo a imagem e semelhança dele, como eu fui formado e criado? Eu não sei com qual identidade você pode ter chego hoje aqui nessa noite, porque no nosso dia a dia são corriqueiras as situações que possam querer nos levar a pensar quem somos. Mas eu venho com a palavra de Deus dizendo para vocês: vocês são filhos e filhas. Não importa o que o mundo queira dizer, não importa o que o pecado queira dizer, não importa o que o inimigo das nossas almas queira dizer, você é filho. O pai te comprou com preço de sangue. Ele deu a vida dele por nós. Por nós. Não é clichê em dizer que foi por mim e por você, porque foi. Jesus, quando ele está na cruz, ele olha para Deus e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eu já vi muitos pregadores dizer que Deus virou as costas para Jesus naquela noite, naquele dia. Mas não é que Deus virou as costas no sentido literal. Deus, ele simplesmente se separou de Jesus, sabe por quê? Porque o pecado é a única coisa que faz separação entre Deus e os homens. Isso é Bíblia. Quando Jesus está na cruz, ele tomou todo o meu pecado, ele tomou todo o seu pecado. Ele estava cheio dos nossos pecados. Ali, até a identidade dele estava cheia dos nossos pecados. Mas Jesus era o Filho de Deus, era, e demorou 3 dias para ele dizer isso para toda a humanidade. Em 3 dias tudo pode mudar. Hoje nós podemos entrar aqui com uma identidade que não é nossa, mas Deus tem total poder de fazer nós sairmos dessa porta com a identidade que Ele sempre nos deu. Nós somos filhos.